Eu não sei se em algum momento da sua vida você já se pegou com o sentimento de estar no fundo do poço, de estar atolado na lama, sem esperança, sem perspectiva nenhuma de melhor ou de mudança na sua vida. Nós vivemos em tempo onde a ansiedade, a depressão, crises de pânico, essas doenças, elas assolam o nosso coração, elas tomam conta muitas vezes da nossa mente e a gente se pega desesperado, perdido e sem saber o que fazer. Muitas vezes eu me pego assim, ansioso, preocupado, achando que nada vai dar certo e que tudo está ruim para mim. E esses dias, lendo a palavra de Deus, o livro de Jeremias, um versículo me chamou muita atenção. Esse versículo, no capítulo 38, versículo 6, ele fala o seguinte: então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, apenas lama. Jeremias se atolou na lama. Então aqui a gente vê o profeta Jeremias atolado na lama, no fundo do poço, atolado literalmente na lama. Nesse tempo era jogado em cisternas, era jogado em poços, prisioneiros que eram prisioneiros perigosos, para que eles não tivessem nenhuma chance de fugir. Então, de fato, nesses poços aqui não havia como você sair de lá, não havia como você fugir, não tinha para onde correr. E Jeremias ele foi lançado nesse lugar. E assim como Jeremias, muitas vezes nós nos vemos no fundo de um poço sem ter para onde correr, sem ter como fugir, sem ter para onde sair. Mas nessa manhã eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Não é apenas achar que está no fundo do poço, embora muitas vezes essa seja a nossa condição, mas por mais fundo que seja o poço que nós nos encontremos, por mais difícil que seja a situação em que nós estejamos, há esperança. Há esperança para nós. Jeremias, ele, apesar de estar aqui, eu tenho certeza de que ele estava confiando em Deus, esperando em Deus. Por mais que a gente ache que está numa situação difícil, por mais que a gente ache que o nosso poço cada vez mais ele está afundando, eu quero trazer esperança na palavra de Deus. No Salmo 139, fala assim, a partir do versículo 7: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu faço da minha cama no mais fundo poço, se eu estou enterrado até a lama, até o pescoço na lama, Deus lá está comigo. Deus está conosco a todo instante. Não há como fugir da presença de Deus. Por mais que a gente ache que Deus nos esqueceu, que Deus não está conosco ali, que estamos passando por um momento difícil sozinhos, não. Tenha a certeza de que Deus está lá com você. Tenha a certeza de quando você clama, de quando você chama, Deus ele ouve o seu clamor. Deus ele ouve a sua voz. Nosso clamor ele não passa despercebido aos ouvidos de Deus. Ele está conosco. Essa é a certeza que nós podemos ter. Isso é algo que nós podemos saber e crer no nosso coração, de que nós temos a presença de Deus conosco. Basta nós clamarmos. Muitas vezes nós nos afundamos cada vez mais em dificuldades, nos afundamos cada vez mais no poço, porque a gente não clama, porque a gente não chama. Mas se nós chamarmos, Deus ele irá nos ouvir. E aí o Salmo 40 traz mais esperança ainda ao nosso coração. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então, meus queridos, quando nós clamamos a Deus, Ele ouve o nosso clamor. Ele nos tira desse poço, Ele nos tira desse atoleiro, Ele nos tira da lama. Basta a gente clamar. Há esperança para nós. Há esperança, por mais difícil que talvez seja a sua condição, por mais difícil talvez seja que esteja na sua mente, achando que nada vai dar certo, que tudo está errado, mas há esperança. Por mais ansioso que você esteja nesse momento, talvez por mais deprimido que você se encontre nesse momento, creia que Deus ele traz esperança, que Deus ele pode renovar as suas forças, que Deus ele pode renovar as esperanças do seu coração através do seu clamor. Clame a Ele, diga: Senhor, me tira desse poço, Senhor, me tira dessa lama, firma os meus pés sobre uma rocha. O versículo 3 fala: e pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão
e confiarão no Senhor. Deus nos tira das nossas dificuldades, Deus nos tira desse poço, Deus nos tira da lama, para que o nome dele seja glorificado, não apenas para o nosso bem-estar. É claro que ele pensa no nosso bem-estar, ele quer que nós estejamos bem, ele quer que nós estejamos buscando, desfrutando, estejamos felizes, com a alegria do nosso coração restaurada. Ele deseja tudo isso. Deus não se alegra com o nosso sofrimento, de maneira alguma. Mas Deus, ele quer que tudo isso aconteça para que o nome dele seja glorificado e para que as pessoas, ao olharem para a nossa vida, possam se encher de esperança, para que o nosso testemunho, para que a nossa alegria, para que a nossa fé, ela sirva de testemunho, né, e também possa aumentar, possa também alimentar a esperança no coração de outras pessoas. Eu espero ter te ajudado, espero que essa palavra ela tenha trazido esperança para você e tenha mostrado que há como Deus nos salvar. Que não importa onde nós estejamos, seja num momento feliz, seja lá no céu, ou seja no mais profundo abismo, a presença de Deus ele está conosco. Por mais que às vezes nossa vida seja de altos e baixos, mas a presença de Deus, ela sempre vai estar conosco, nos altos ou nos baixos. Que Deus possa nos abençoar e que Deus possa nos alegrar a saber que Ele pode ouvir o nosso clamor se nós esperarmos com paciência nele. Que Deus te abençoe.